Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esse é o Ide, é a grande comissão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo antes de deixar os seus discípulos por conta do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus disse que nós, como seu povo, deveríamos ir por todo o mundo. E essa palavra ide por todo o mundo, a gente associa a missões. Missões é uma atividade muito preciosa para os batistas, muito querida para nós, os batistas, muito importante para nós. Todos os anos, pelo menos 2 meses do ano, nós separamos para pensarmos em missões. Nós estamos, por exemplo, na campanha de missões mundiais no mês de março, que tem como tema Viva o Poder de Transformar. As igrejas batistas, como bem sabem os irmãos, nesse mês de março fazem uma oferta especial para missões mundiais. E aí nós mantemos mais de 500 missionários ao redor do mundo. Em todos os continentes, os nossos missionários estão pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, plantando igrejas, ganhando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que missões, esse ide, não diz respeito apenas a contribuir e mandar missionários ao redor do mundo. Fala também de nós. E aí, nesse caso, muitos de nós não deixamos nossas casas, não deixamos nossos afazeres para cumprirmos o ide. E aí a gente pensa assim: enquanto estiverem indo por todo o mundo, preguem o evangelho. Inclusive a versão King James, ela fala exatamente assim: enquanto você estiver indo por todo o mundo, pregue o evangelho. Então, muitos de nós que fazemos parte desta igreja não somos originários daqui da região dos lagos, não somos originários aqui de São Pedro da Aldeia. Eu, por exemplo, não sou, e sei que grande parte da igreja vem de outros lugares para cá. E aí, quando nós olhamos para esse texto de Marcos 16, 15 e 16, nós pensamos também na nossa atividade, quando nós saímos do nosso lugar de origem e Deus nos traz para este lugar, nós devemos pregar o Evangelho. Nós então devemos pregar o Evangelho onde o Senhor nos coloca. E aí, quando nós olhamos para a história dos batistas, nós percebemos que isso acontece desde o início, desde os primórdios dos batistas, desde dos primórdios do nosso povo. A gente é um povo missionário. Aliás, quando os batistas gerais, nós vimos na semana passada, são aqueles que adotam a ideia da salvação postulada por Armínios. Quando os batistas gerais, eles têm mais visibilidade, eles vão mais longe do que os batistas particulares, nós percebemos que isso acontece exatamente porque eles entendiam que Cristo morreu por todas as pessoas. Cristo não escolheu uns para a salvação e outros ele deixou entregue à própria sorte para a perdição. Não, Cristo morreu por todas as pessoas, e todo aquele que tiver fé e receber a obra salvadora realizada por Cristo, terá o privilégio de ser salvo, receberá o poder de ser feito filho de Deus.
Então nós vimos que os batistas nasceram como um povo missionário. Nós vimos na semana passada, eu só estou pegando o gancho aqui para a gente entrar na nossa história de hoje. Nós vimos na semana passada que os batistas, então, surgiram na Holanda, na virada do século XVI para o século XVII. Exatamente. E eles surgiram na Holanda por causa da perseguição na Inglaterra. Então veja, não é que eles decidiram, vamos sair daqui, vamos para a Holanda para a gente iniciar uma igreja, um trabalho novo lá. Não foi isso. Eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra, eles corriam risco de morrerem na Inglaterra, e então eles foram para a Holanda, se retiraram dali para prestar culto. Eles estavam sendo impedidos de prestar culto no lugar onde eles viviam. E quando isso aconteceu, eles foram então para um outro lugar, para uma terra onde eles seriam livres, e ali eles foram cultuar ao Senhor. E nesse momento surge então esse grupo do qual nós pertencemos, os batistas. E então os batistas surgem ali na Holanda, mas logo que é possível, eles retornam para a Inglaterra. E então era uma comunidade de ingleses que na Holanda iniciou o trabalho, passou a ser chamado de batista, e depois eles retornam para a Inglaterra. Quando eles retornam para a Inglaterra, você está percebendo que por onde eles vão pregando o Evangelho? Quando eles retornam para a Inglaterra, eles continuam cultuando, pregando o Evangelho, e começam a aumentar em número. Acontece que a Inglaterra coloniza os Estados Unidos, o local onde hoje está localizado os Estados Unidos. Nessa época não tinha ainda esse nome, eram as colônias britânicas na América do Norte. Eles então, não só os batistas, mas aqui nesse momento da história, e aí nós estamos pensando hoje o seguinte, olha, presta atenção, irmãos. Batistas surgem na Holanda, depois eles se fixam na Inglaterra, e depois, agora nesse momento que nós estamos da história, eles vêm para a América. Então, ficam batistas na Inglaterra, e vêm outros batistas para o local onde hoje se localiza os Estados Unidos, as chamadas, na época, 13 colônias da América do Norte, as 13 colônias britânicas. O processo de colonização dos Estados Unidos foi diferente do nosso aqui no Brasil. Então, eu quero que os irmãos entendam isso, porque semana que vem, os batistas vêm para o Brasil. Nós vamos estudar como que eles vêm para o Brasil, da onde que eles vêm para o Brasil. Hoje nós estamos estudando da onde eles vêm para os Estados Unidos. Eles vêm da Inglaterra para os Estados Unidos. Então pensa, Holanda, Inglaterra, fica batista na Inglaterra e vem batista para os Estados Unidos. Então o processo de colonização dos Estados Unidos, diferente do nosso, é um processo de povoamento. Então as famílias vêm para os Estados Unidos, se implantam nos Estados Unidos, nessas colônias, e começam a trabalhar, e começam a viver sua vida, se fixam nessa terra. E eles vêm da Inglaterra. A Inglaterra tinha maioria protestante. E aqui a gente pode fazer uma diferenciação dos batistas em relação aos protestantes, porque os batistas surgem depois da Reforma. Então, a Igreja Batista não é uma igreja reformada, não é uma igreja que faz parte da origem dos protestantes. Os batistas surgem mais à frente, surgem depois. Então, não é uma igreja protestante, mas enfim, diz-se que a Inglaterra é um país de maioria protestante. Nós já vimos o porquê. E aí esses protestantes da Inglaterra
vêm se fixar na América. Quando eles vêm se fixar na América, vem batista, vem metodista, vem presbiteriano, vem congregacional. Essas primeiras denominações, elas vêm para a América do Norte e elas se fixam aí. Elas então vão se fixar como colônias de povoamento. Muito bem. E aí, nós encontramos nos Estados Unidos, depois que eles vêm, se fixam e que começam a congregar, houve alguns motivos para eles virem para a América. Por exemplo, havia motivos de buscar novas oportunidades de trabalho. Por exemplo, como eu falei, muitas pessoas estão aqui na região dos lagos e vêm de outros lugares, e normalmente essas pessoas vieram para cá, nós viemos para cá por oportunidade de trabalho. Então a gente normalmente se muda por oportunidade de trabalho, mas alguns estavam sendo perseguidos também. Havia uma questão religiosa aí de perseguição, os anglicanos perseguindo. Você se lembra da semana passada? Também por causa disso alguns outros grupos vieram, como os batistas também. Então o fato é que eles se fixam nos Estados Unidos e desde cedo, e é isso que eu gostaria que ficasse bem claro para os irmãos, desde cedo, aqui no século 17, os batistas vão lutar pela liberdade religiosa. Você percebe que os batistas surgiram de um cenário de intolerância religiosa. Então, uma religião que tinha o maior número de adeptos, essa religião perseguia as outras, tentando subjugar e impedir que essas outras religiões realizassem os seus cultos. Os batistas vão surgir exatamente desse momento de perseguição, desse momento de intolerância religiosa. E é interessante porque muitos grupos, muitas religiões, elas surgiram dentro de grande perseguição, sofrendo grande perseguição, mas assim que tiveram a oportunidade, se tornaram perseguidoras de outras religiões minoritárias. Você percebe? Lembra do cristianismo, lá no começo, que nós vimos aí algumas semanas atrás, que era fortemente perseguido no Império Romano, e logo que ela se torna a igreja oficial do Império, ela começa a perseguir as outras formas de culto. Os batistas, eles se preocuparam em, uma vez que nasceram de um cenário de intolerância e de perseguição religiosa, de não se tornarem nunca intolerantes nem perseguidores. Então, em Providence, na colônia de Rhode Island, uma das 13 colônias britânicas na América do Norte, um homem batista chamado Roger Williams, ele organiza uma igreja batista. Ele começa a não só viver e ensinar sobre liberdade de consciência e tolerância religiosa, mas ele começa a lutar por isso. Ele começa a lutar para que todas as pessoas tivessem liberdade de prestar culto, liberdade de pensar. As pessoas têm que ter a liberdade de prestar o culto como nós pensamos que é certo, ou de prestar culto do jeito que nós pensamos que não é certo. Nós temos diferenças de culto, de forma de culto, de
vamos chamar assim, liturgia com muitos grupos religiosos. Mas eles têm o direito de pensar diferente. Eles têm o direito de pregar a fé que eles têm, conforme a consciência deles. E eles têm o direito de prestar o culto conforme essa fé e essa consciência deles. Eu me lembro que uma certa ocasião eu fui pregar numa igreja e às vezes a gente vê certas coisas que marcam a gente. E aí eu fui pregar numa igreja, cheguei lá, recebi um boletim, esses boletins de papel, abri o boletim, quando eu olhei lá havia uma lista de pedidos de oração. E aí, dentre esses pedidos de oração, essa igreja estava pedindo que os irmãos orassem para que um determinado local de culto de uma religiosidade de matriz africana que ficava ao lado de uma congregação daquela igreja, que esse local fosse fechado. E eu quero dizer isso para os irmãos. Irmãos, isso foge aos nossos princípios batistas. Nós não cultuamos daquela forma, nós não comungamos com aquela fé, mas eles têm o direito de cultuar. Eu, uma certa ocasião, morei em frente a uma igreja de uma outra denominação, até a evangélica, e essa igreja tinha um alto-falante do lado de fora, assim, bem no alto. Estava o templo, aí do lado de fora do templo, no alto, tinha um alto-falante virado para fora. E eu morava em frente, do outro lado da rua. Aquilo era totalmente fora desse princípio de liberdade religiosa. Sabe por quê? Porque eu tenho o direito de não cultuar junto com aquela igreja. Aí, o templo, quando ele é construído, ele precisa ser construído de forma a não incomodar a vizinhança. Precisa haver esse cuidado com a acústica. Não é possível obrigar os outros a cultuar junto com você. Eles devem ter a oportunidade, mas não serem obrigados a isso. Então, os batistas vêm para a América do Norte e defendem essa ideia. Isso é muito, muito caro, muito importante para nós. Nós não queremos obrigar ninguém a ser batista. Inclusive, quando nós estamos fazendo essa série de estudos, eu sempre venho, todas as semanas, salvo alguma exceção talvez, mas todas as semanas eu venho falando para os irmãos, o objetivo dessa série, o que é ser batista, não é dizer que nós somos os certos, que nós somos os únicos detentores da verdade, que todas as demais igrejas estão erradas e que todos os adeptos das outras igrejas vão para o inferno. Nós não estamos dizendo nada disso. Nós temos muito respeito pelos nossos queridos cidadãos que fazem parte de outras igrejas, que professam outra fé, seja ela evangélica, seja ela cristã ou não. Nós respeitamos todas as pessoas e nós amamos todas essas pessoas. E elas têm o direito de cultuar conforme elas desejam. Então, já falei. E aí,
Em 1644, esse Roger Williams, ele lança um livro, publica O Princípio Sangrento da Perseguição. Nesse livro ele defende a separação entre igreja e Estado, e ele ensina, ele apregoa tolerância religiosa a todos, inclusive aos católicos romanos. E eu separei essa inscrição aqui para trazer para os irmãos, porque olha que interessante. A América do Norte é colonizada principalmente pela Inglaterra, França, e essa colonização que eles tiveram lá. Do México para baixo, América Latina, foi colonizada por portugueses, no caso do Brasil, e os demais países espanhóis. A Reforma Protestante, ela aconteceu principalmente Alemanha, Suíça, né, aquela parte ali da Europa, e Inglaterra. Você perceba que essa parte da França para principalmente Espanha e Portugal não foi fortemente atingida pela Reforma. A Reforma Protestante não fez muita diferença na Espanha e em Portugal. São países majoritariamente católicos. Então você vai perceber o seguinte: os países colonizados por Espanha e Portugal são países que têm o maior número de católicos em relação aos demais grupos cristãos. E na América do Norte é o contrário. Como a colonização é inglesa, eles têm o maior número de denominações, de habitantes que professam, ou pelo menos nominalmente se dizem evangélicos ou protestantes, e os católicos são minoria. E aí as outras religiões perseguiam os católicos lá na América do Norte. E aqui na América do Sul nós vemos o contrário. E aí o nosso irmão Roger Williams, pastor batista, escreve um livro e diz assim: olha, nós temos que ter tolerância religiosa até com os católicos romanos. Eles nos perseguiram, mas nós não devemos persegui-los, porque não se deve pagar o mal com outro mal, mas Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem. Muito bem. Aí em 1707, já no século XVIII, foi organizada a primeira associação nos Estados Unidos com 5 igrejas. Foi denominada Associação Batista de Filadélfia, em Pensilvânia. Então, aqui os batistas já começam a se organizar em associações. Veja, é princípio batista a autonomia da igreja local. Normalmente, as denominações, as religiões, elas têm uma centralização, um governo centralizado, e ela tem, digamos assim, cada uma adota um nome, mas normalmente é assim: tem um governo centralizado, tem superintendências regionais, e as igrejas locais são subordinadas a essas regionais, as regionais subordinadas à direção central. Tem um tipo mais para lá, um tipo mais para cá, mas via de regra é mais ou menos essa estrutura. Você deve conhecer várias igrejas, talvez já tenha participado de alguma outra denominação, e sabe que normalmente o sistema é esse. É um sistema centralizado, e a igreja é subordinada a órgãos superiores. As igrejas batistas não são assim.
Nós estamos na série O que é ser batista? E nós precisamos saber, você que está me ouvindo, precisa saber, a Igreja Batista tem autonomia da igreja local. É a igreja local quem decide convidar um pastor, é a igreja local quem decide quem vai ser a sua diretoria. Se algum dia a nossa igreja entender que deve vender esse patrimônio aqui e comprar um outro em outro local e construir um outro templo lá, ela pode fazer isso, desde que essa seja uma decisão conforme rege o estatuto, com quórum, com votação mínima, tudo dentro da legalidade, mas a igreja pode tomar essa decisão sem pedir autorização a quem quer que seja. A igreja tem autonomia para tomar as suas decisões, ela tem autonomia para gerenciar a sua vida, a sua estrutura. É a própria igreja local quem paga a sua conta de luz, quem paga a sua conta de água, quem toma suas decisões, quem faz sua movimentação, quem reforma seu próprio estatuto, se vai ser eleição anual, ou por 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, é a própria igreja. Então, nós temos autonomia da igreja local. Mas existe cooperação entre as igrejas, entende? Então, você, por exemplo, pensa, nós temos a nossa igreja aqui, batista, nós temos uma outra igreja batista no bairro vizinho, que inclusive é a igreja mãe, que deve ficar aí em torno de 1 quilômetro, mais ou menos daqui. Temos no outro bairro ali uma outra igreja batista que deve ficar a mais ou menos 1 quilômetro. E existe aí mais 1 quilômetro para lá, mais 1 quilômetro para cá, outras várias igrejas aqui perto. Essas igrejas não têm gerenciamento uma sobre a outra, mas elas cooperam entre si. Por exemplo, a nossa igreja aqui, ela faz parte da Associação Batista Litorânea Fluminense, ou seja, da região dos lagos. Desde Saquarema até Búzios, é uma única associação que tem em torno de 70 igrejas batistas, e essas 70 igrejas batistas formam essa associação que cooperam umas com as outras, ou seja, realizam atividades em cooperação umas com as outras. Essas associações, elas se reúnem em convenções estaduais. Então nós temos a Convenção Fluminense, que agrega todas as associações das igrejas batistas do estado do Rio. Temos a Associação Batista Brasileira, que congrega as estaduais, até a Aliança Batista Mundial. Então veja, eu quero que você, estou dizendo isso para você entender, a igreja local é soberana nas suas decisões, é autônoma nas suas decisões e coopera com as outras igrejas através das associações. Isso já começou lá atrás, em 1707, nos Estados Unidos, a primeira associação, a Associação Batista de Filadélfia, em Pensilvânia. E aí, um outro detalhe sobre as igrejas batistas lá na América do Norte, é que elas começaram a cooperar entre si, começaram a desenvolver o Evangelho, começaram a pregar pela América do Norte. Só que a América do Norte é muito grande. Não ficou restrito às 13 colônias.
foi agregando outros territórios. Teve a Marcha do Oeste, agregaram também outros estados ao sul. Teve estado que pertencia ao México, Novo México, Texas, terras mais do sul foram incorporadas. Então ele foi incorporando várias outras localidades, se tornou um país muito grande e com uma diferença muito grande de um com o outro. Perceba como eles agregaram estados que anteriormente pertenciam ao México e que tinham uma origem espanhola. Esses estados tinham um outro tipo de colonização. E aí você tem uma colonização mais agrária, mais ligada à agricultura, mais parecida com a nossa por causa do clima, principalmente, que era inclusive escravagista. Que esse desenvolvimento do lugar se apoiava na cultura do escravo. Enquanto que as colônias do norte não se apoiavam na cultura dos escravos. E aí logo eles vão entrar em crise. Eles vão entrar em guerra. Existem muitos filmes aí, existe muita literatura, existe muito artigo sobre guerra de secessão, que é a guerra entre o norte e o sul. O norte, mais frio, mais industrializado, sociedade mais parecida com a da Inglaterra, produção mais industrializada, mais mecanizada, e que não se apoiava na cultura da escravidão. O sul, mais ligado à agricultura, mais quente, produção de produtos diferentes daquilo que se produzia na Inglaterra, apoiada na cultura da escravidão. E aí, senhores, nós temos batistas contrários à escravidão no norte, batistas favoráveis à escravidão no sul. Nesse tempo, a escravidão era muito forte. E eles então vão entrar em guerra. Os estados do sul querendo manter a escravidão, os estados do norte querendo acabar com a escravidão. E eles vão entrar em guerra, o norte ganha. O norte ganha. Então eles vão pôr fim à escravidão. E aí quando o norte ganha e eles vão começar a pôr fim na escravidão, a partir daí nós vamos ver na semana que vem que os batistas vêm para o Brasil. Alguns batistas vão sair da América do Norte e vão se fixar no Brasil. E aí nós vamos ver semana que vem como que os batistas vêm para o Brasil por causa da guerra de secessão, por causa desse debate, escravidão, sim ou não, a escravidão deve acontecer ou não, e aí os batistas vêm para o Brasil por causa disso. Esse assunto vai ficar para a semana que vem, nós vamos falar sobre isso, sobre como a atividade apoiada na cultura da escravidão
traz os batistas para o Brasil. E como isso se processa ao longo do tempo. Quero terminar o nosso estudo de hoje dizendo para você o seguinte: quando Deus nos movimenta, Ele nos movimenta para pregarmos o Evangelho. Todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus, que Ele aloca, que Ele coloca no lugar onde Ele entende que nós devemos estar, para que ali naquele lugar nós preguemos o Evangelho. Ouça o que eu vou dizer: você não está no lugar errado. Deus trouxe você para cá, fixou você aqui, então faça deste lugar o melhor lugar de se viver e o lugar onde você vai ser instrumento nas mãos de Deus para pregar o Evangelho a seus familiares, aos seus vizinhos, a seus colegas de trabalho, por onde Deus mandar você. Amém? Que esta seja a sua missão, a grande comissão seja a sua missão, e que você a cumpra com alegria, conforme a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.